Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quinta, 29 de janeiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, a Amazon anuncia maior layoff de sua história. Em mundo, bancos centrais americano e brasileiro anunciam suas taxas de juros. Já no Brasil, Lula viaja ao Panamá e testa sua influência regional. Muita coisa importante para a gente conversar hoje, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. Mundo dos negócios, na nossa primeira notícia do bloco, a Amazon anunciou o maior layoff da sua história. Ontem, dia 28, a empresa confirmou que vai cortar 16 mil cargos corporativos, em uma tentativa de reduzir camadas de burocracia e enxugar a estrutura de gestão. Com essa nova rodada, a Amazon já soma cerca de 30 mil demissões em apenas 3 meses. Para ter uma dimensão do tamanho disso tudo, no fim de 2024, a companhia tinha 1,55 milhão de funcionários no mundo, sendo aproximadamente 350 mil em funções corporativas. E esse movimento não acontece isoladamente. Ele segue uma tendência que a gente já viu recentemente em empresas como Microsoft, Meta e Pinterest, todas tentando deixar suas estruturas mais leves. Agora, indo para a segunda notícia do bloco empresarial, a história envolvendo o TikTok ganhou novos capítulos e bem polêmicos. Desde que foi fechado o acordo para criar uma versão americana do TikTok, a plataforma virou alvo de críticas pesadas. Os usuários estão acusando o aplicativo de suprimir vídeos críticos ao ICE e ao presidente Donald Trump, além de restringir o uso da palavra Epstein. E essa última restrição faz referência ao Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual e que já teve ligação pessoal com Trump. Além disso, no último final de semana, a Oracle admitiu que uma falha em um de seus data centers causou uma interrupção do TikTok no país. Ou seja, além da pressão política e de imagem, ainda teve problema técnico no meio do caminho. E agora, para fechar essa sessão com inteligência artificial, bora falar da OpenAI. A empresa lançou o Prism, uma nova ferramenta de pesquisa voltada para a escrita científica. A ideia aqui é levar para a pesquisa acadêmica o mesmo tipo de impacto que os assistentes de IA já tiveram no desenvolvimento de códigos. E não para por aí. Ainda sobre a OpenAI, a empresa planeja precificar anúncios dentro do ChatGPT em um patamar próximo ao horário nobre da TV. A projeção é de um CPM, que é o custo por 1.000 impressões, em torno de $60, o que dá cerca de 3 vezes mais do que é cobrado hoje por Meta e Google. E com isso a OpenAI deixa claro que vê o ChatGPT não só como produto, Branco, mas como uma grande plataforma de mídia e publicidade. Mas finalizado esse giro completo no mundo corporativo, a gente fecha a seção de empresas e seguimos agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional tivemos juros em foco aqui e lá fora. Ontem os bancos centrais dos Estados Unidos e do Brasil anunciaram suas decisões sobre as taxas de juros, com impacto direto nos mercados e, claro, no bolso de todo mundo. Começando pelos Estados Unidos, o Fed, o Banco Central americano, manteve os juros inalterados na faixa entre 3,50% e 3,75% ao ano, interrompendo um ciclo de 3 cortes consecutivos. No comunicado, o Fed explicou que a geração de emprego segue fraca, mas que a inflação ainda está um pouco alta. E tem também o pano de fundo político, Andrezinho? A reunião de ontem foi a 9ª desde que Donald Trump assumiu a presidência. Desde então, o Fed já promoveu 3 cortes de juros, mas Trump continua sendo um crítico duro da atuação do Banco Central. Inclusive, o presidente americano afirmou que deve anunciar em breve o substituto de Powell, que é o atual presidente do Fed. Agora, virando a chave para o cenário brasileiro, o Banco Central do Brasil também decidiu manter os juros.
A taxa Selic ficou em 15% ao ano, marcando a quinta manutenção consecutiva, depois de uma sequência de 7 altas seguidas. Com isso, os juros seguem no maior patamar desde 2006. No comunicado, o Copom destacou que o cenário externo continua incerto, principalmente por causa da política econômica dos Estados Unidos. Além disso, o BC também chamou atenção para o mercado de trabalho, dizendo que ele segue aquecido, o que ajuda a explicar essa postura mais cautelosa em relação aos juros. E olhando para frente agora, economistas esperam que a Selic comece a cair ainda nesse semestre, com a possibilidade de um primeiro corte já na próxima reunião em março. Ou seja, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, os bancos centrais seguem jogando com cautela, atentos à inflação, ao mercado de trabalho e ao cenário global. Mas com esse panorama do cenário internacional fechado, agora a gente parte direto para o noticiário nacional. Agora no bloco de Brasil, o presidente Lula começou 2026 com uma agenda internacional cheia, em meio a tensões na Venezuela e na Groenlândia e também as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Pois é, desde o início do ano, Lula já conversou com cerca de 15 chefes de Estado. E nessa semana, durante a viagem ao Panamá para o Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe, Lula se reuniu com José Antônio Casti, o recém-eleito presidente de direita do Chile. É um encontro que chama bastante atenção. Casti tem um histórico de críticas ao Lula e apoio declarado ao Bolsonaro, mas mesmo assim o tom do encontro foi bem pragmático. Os dois falaram sobre combate ao crime organizado e reforçaram a importância das relações bilaterais. Agora, no discurso de abertura do fórum, o clima foi outro. Lula subiu o tom defendendo mais integração da América Latina e condenou o que chamou de investidas neocoloniais por recursos estratégicos, uma referência aqui direta aos Estados Unidos. E ele também entrou num ponto sensível, a neutralidade do Canal do Panamá. Isso depois de declarações de Donald Trump sobre retomar o controle da estrutura que foi inaugurada lá em 1914 e era considerada a maior obra de engenharia da época. Para ter uma ideia da importância disso para o Brasil, cerca de 7 milhões de toneladas de exportações brasileiras passam pelo canal todos os anos. E no pano de fundo de tudo isso, Branco, está a promessa de campanha do Lula de reconstruir conexões na América do Sul. A estratégia passa por manter diálogo até com governos ideologicamente distantes, especialmente nesse cenário de disputa entre Estados Unidos e China. E para fechar esse giro diplomático, Lula confirmou também uma viagem a Washington para um encontro olho no olho com Trump. Mas com esse capítulo da agenda internacional do governo, a gente encerra o bloco de Brasil e bora para o nosso fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fim, a gente começa pela política brasileira. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou sua filiação ao PSD, o partido comandado por Gilberto Kassab. Em um vídeo publicado no Instagram, gravado na sala da casa de Kassab, Caiado aparece ao lado dos governadores Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Aí vem a pergunta, né? Por que isso importa? A chegada de Caiado fortalece ainda mais o PSD, que passa a reunir 3 pré-candidatos à presidência, todos governadores de uma mesma safra marcada por gestões técnicas e bem avaliadas em seus estados. O movimento ganha peso extra também porque, em paralelo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que recusaria um eventual convite de Jair Bolsonaro para disputar a presidência. Olhando agora para os mercados, por aqui a Vale voltou a ser a maior produtora de minério de ferro do mundo em 2025. A mineradora brasileira produziu 336 milhões de toneladas no ano, superando as 327,3 milhões da australiana Rio Tinto e retomando um posto que não ocupava desde 2018. Nesse cenário, as ações da Vale subiram 2,44% nessa quarta-feira. E com o impulso da Vale e da Petrobras, o Ibovespa fechou novamente em máxima histórica, marcando o 8º recorde no ano. O índice subiu 1,52% e encerrou aos 184.691 pontos. Já nos Estados Unidos, o S&P 500 chegou a ultrapassar pela primeira vez os 7.000 pontos antes da decisão do Banco Central americano, mas acabou recuando e fechou em 6.978, com queda de 0,01%.
O Nasdaq, por sua vez, avançou 0,17%. E ainda no exterior, as ações do banco alemão Deutsche Bank fecharam em queda de 1,78%. Isso após escritórios da instituição em Frankfurt e Berlim serem alvo de buscas e investigações por lavagem de dinheiro. Para fechar, o dólar comercial ficou estável, literalmente no 0 a 0 aos R$ 5,20. Mas agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa quinta, turma. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!